Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Com muita felicidade que nós recebemos o querido Geraldo Lemos Neto para palestrar para nós sobre transição planetária. E o Geraldo Lemos Neto, ele dispensa comentários, não é mesmo? Todo mundo conhece ele, é um trabalhador incansável para iluminar os espíritos, não é? As almas, todos nós. Mas eu vou pegar aqui um resumo bem pequenininho. O Geraldo Lemos Neto é dirigente da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo, e do portal e da TV Saber Espiritismo, e do Grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte. Ele é médium, psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz Editora. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Obrigado. Aqui. E eu vou fazer uma prece para a gente sintonizar os nossos pensamentos, acalmar as nossas mentes. Querido Jesus, nossos amigos espirituais, essa noite é de gratidão, porque estamos aqui unidos num só coração, num só pensamento, na intenção e na certeza de que estamos iluminando caminhos, os nossos próprios e de todos aqueles que estão em nosso entorno. Que a luz do amor de Jesus e o manto da Virgem Mãe Santíssima nos cubra, nos ilumine. Com a graça e a bênção de Deus. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Geraldo. É com você. Obrigado, Lidiane, todos os amigos aí do Spiritists in Michigan. É um prazer colaborar com vocês nos estudos que vamos desempenhar na noite de hoje sobre transição planetária, que é um tema que não acaba nunca, né? Porque é um tema bastante dinâmico, bastante extenso, e nós temos muito que aprender na obra espírita com Allan Kardec a respeito disto. O último livro, quer dizer, Kardec pôde estudar o assunto mais profundamente no seu último livro, que é o título completo, tem o título completo de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Especialmente nos capítulos 16, 17 e 18. Agora, o último, que é o capítulo 18, tem o título Sinal dos Tempos, os Tempos São Chegados, que é aquele em que ele vai enfocar diretamente a questão da transição planetária. Um pouco antes, no capítulo 16, ele fala da mediunidade de pré-ciência, que ele chama de pré-ciência, que antigamente outras escolas religiosas falavam sobre a profecia, ou ele próprio colocou no título do livro como predição, e elabora uma tese chamada tese da presciência, a mediunidade da presciência. O próprio Kardec
estuda o assunto. E ela está muito ligada, intimamente ligada com a questão da transição planetária. A gente vai ver por quê. Então, eu tirei aqui da Gênese, do capítulo 18, itens 27 e 28, os seguintes dizeres. E a gente vai se reconhecer aí nesse meio, né? Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Ou seja, nós estamos longe disso, né? Há um grande caminho para a gente chegar nesse ponto. Mas aí que vem a questão da transição planetária, porque ele diz, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam obstáculo ao progresso. Então ele fala do degredo, de uma grande massa de espíritos que praticam o mal pelo mal. E que eles precisam ser excluídos nesses tempos de transição para que o planeta progrida. Caso contrário, a presença deles, a continuidade da presença deles, atrasaria em muito o passo da evolução planetária. E aí vem a boa notícia, ele diz, substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, veja bem, nessa afirmativa de Kardec, nós já sabemos quais são os 3 pilares básicos do mundo em regeneração futuro. É a paz, primeiro a justiça, então a justiça tem que existir, não é? A paz, então, encerra-se o período bélico da humanidade, e a fraternidade, que é o sentimento inato ou o sentimento mais alto dos cristãos, dos religiosos, de uma forma geral. E Kardec revela, a época atual é de transição, quer dizer, na época dele, nós já estávamos na transição. E um dos espíritos que se comunica com Allan Kardec, na realidade, vai dizer que o período de transição já havia começado um século antes da inauguração do Espiritismo na Terra. Ou seja, nós sabemos que o Espiritismo começou com o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, um século antes. Então, a transição planetária começara em 1757. E, na época de Kardec, já estava completo o primeiro século da transição planetária, e Kardec começa a trabalhar no início do segundo século da transição planetária, percebe? Por isso que ele diz, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Então, é uma época de confusão, porque tem muita gente ainda ligada ao mal, à corrupção, ao crime, à guerra, ao vício, ao materialismo, ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, que é o quê? São característicos de personalidade, de atitude, de postura de espíritos mais ligados ao mundo de expiação e de provas. Mas, ao mesmo tempo, já chegaram novos espíritos mais assim, dispostos à espiritualidade, né?
que vão começar a confundir os orgulhosos, os egoístas, os violentos, os criminosos, os viciosos, que são o quê? Os espíritos que têm uma tendência maior para a espiritualidade, para a fraternidade, para a justiça, para o amor ao próximo, para a fé, para a razão iluminada pelo sentimento religioso, não é? O paradigma da espiritualidade que deve vigir, um sentimento inato de buscar a paz, um respeito, por exemplo, pelos animais, pela natureza. Então, já são característicos de postura, de atitudes, de pensamentos da nova era que chega, que é a era do mundo regenerado. Então, Kardec ainda explica, colocados no ponto intermédio ou intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada de outra. Quer dizer, a geração ligada ao mundo de expiação e de provas começa a partir em massa e favorece a chegada de espíritos mais tarimbados para dar a sua marca, deixar a sua marca na Terra pelos caracteres que lhes são peculiares. É isso que a gente vai, então, estudar. Também na obra de Kardec, ele vai classificar os diversos tipos de mundos, né? Como estamos só nessa imagem, estamos vendo aqui a Terra, por exemplo, esse planetinha pequeno aqui à direita da tela, mundo ainda de provas e expiações. Estamos vendo aí um planeta maior, que pode ser chamado de Capela, que é um mundo regenerador. Há mundos primitivos, que ainda a vida é muito primitiva. Há mundos acima dos regeneradores, que são os mundos perfeitos, aliás, os mundos felizes primeiro, ou superiores, e mais acima deles os mundos perfeitos, ou então mundos celestes ou divinos. Então, o nosso degrau, atualmente na Terra, vamos esquecer os mundos perfeitos, divinos, superiores, felizes. Nós não estamos muito longe dessa condição, não é? Também já passamos da condição primitiva. Também não precisamos nos preocupar com ela. Então, aqui, ó, na direita da tela, é o nosso caminho. Sair de mundo de expiação e de prova para a condição de mundo em regeneração. Aí vem outra parte do capítulo 18, item 1 da Gênese, que diz assim: dizem-nos de todas as partes, ou seja, Kardec está afirmando que ele estava recebendo mensagens dos espíritos de todas as partes, por diversos médiuns, que são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, vejam bem, Kardec já afirmava que nós estávamos já em regeneração no tempo da regeneração, na sua época, que dirá hoje, não é? No século XXI. E na mensagem de São Luís Constante, do Livro dos Espíritos, a última pergunta, que é a pergunta de número 1019, vamos ver São Luís, que foi um dos guias espirituais de Allan Kardec, afirmar: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade. Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Então, veja bem, estávamos já na transição planetária, mas haveria de chegar um momento futuro ainda em que essa transformação se aceleraria.
com a chegada, com o trabalho dos homens voltados ao progresso da humanidade. Então, já deu para entender qual que é o conceito de Allan Kardec a respeito da transição planetária. Agora vamos ver o que Chico Xavier vai dizer no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, há 50 anos atrás. E essa transcrição está feita no livro Plantão de Respostas, publicado na década de 90. Perguntaram a Chico Xavier o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos. Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para planeta em regeneração. E o Chico respondeu ao vivo na televisão Tupi, em São Paulo, em 1971, há exatos 50 anos atrás. Essa transformação se dará através da busca da espiritualização, da superação das dores. Vejam bem, nós temos que superar a nossa tendência a sofrer, ao vitimismo, não é? Ao sofrimento. Nós temos que superar as dores, assumindo dentro de nós os paradigmas da espiritualidade, que a morte não existe, que é apenas uma transformação, que quem desencarna vive no além, continua vivendo, aprendendo, continua em contato conosco pelo pensamento, não é? Então, nós temos que superar as dores. E também temos, segundo Chico Xavier, que colaborar na construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Trabalho e amor ao próximo com Jesus, este é o caminho. Então, vejam bem, o Chico amplia ainda mais o horizonte da regeneração. Ele fala a respeito do selo da transição planetária, do selo do enfim do mundo regenerado, ou em regeneração, que eu prefiro esse termo, porque não existe um momento, um dia, que todos viram regenerados. Concordam comigo? É um processo longo. O próprio Chico diz aqui, olha, cabe a cada uma longa e árdua tarefa de ascensão, porque a regeneração é a regeneração das consciências individuais, que acabam se refletindo na consciência coletiva, na sociedade, nas leis, na justiça, na fraternidade, inclusive unindo filosofia, ciência e religião dentro do paradigma novo, que é a espiritualidade. Então, o mundo em regeneração tem como característica a espiritualidade, enquanto o mundo de provas e expiações que nós estamos deixando para trás tem como característica o materialismo. E conversando com o Chico sobre esse ponto, ele uma vez me disse, Geraldinho, a regeneração vai começar em meados do século XXI, mas ela vai durar 7.000 anos, 70 séculos. Por quê? Esse tempo aí, essa longa e árdua tarefa de ascensão, que caberá a cada um de nós elevar a nossa consciência, incorporando em nossas vidas, no nosso pensamento, na maneira de pensar, na maneira de ver as coisas, na maneira de sentir, incorporando em nossas almas a mensagem gloriosa do Cristo, a boa nova do Evangelho de Jesus. Claro que nós não vamos fazer essa transformação em poucos anos. Precisaremos, segundo Chico Xavier, de 70 séculos, 7.000 anos. Então, quando o mundo regenerado chegar, ou em regeneração estiver próximo ou começando, nós ainda teremos um longo
caminho de ascensão para transformar a nossa amada Terra neste mundo em regeneração, que vai participar, por sua vez, da grande família universal, em contato com a grande família dos outros mundos, da pluralidade dos mundos habitados, que se situam na mesma condição de mundos regenerados, inclusive o planeta, um deles que gira em torno de Capela, e que desde 7.000 anos atrás se transformou no mundo regenerado. Agora nós vamos falar sobre tempos e ciclos, porque como eu disse, a transição planetária já começou há mais de 200 anos, né? Em 1757. Vamos ser mais precisos aqui no cálculo. Se nós estamos em 2021, menos 1757, há 264 anos, nós já estamos vivendo o processo de transição planetária. E ele vai se completar daqui a 30 e poucos anos, quando nós teremos, então, o fechamento de um grande ciclo de 300 anos, ou 3 séculos, que foi revelado por Chico Xavier no programa Pinga Fogo, há 50 anos atrás, quando ele afirmou que, segundo a afirmativa de Emmanuel, a Terra seria um mundo em regeneração por volta do ano 2057. Então, de 1757, quando a transição planetária começa, até 1857, quando Kardec começa a sua tarefa de revelar ao mundo Consolador, passou-se um século. Mais um século, em 1957, comemorava-se na Terra o centenário do Espiritismo e o bicentenário da transição planetária. E Chico vai revelar que ela vai terminar em 2057, portanto, daqui a 36 anos. Qual que é o grande desafio nosso para que nós possamos chegar na condição de mundo em regeneração, ou mundo de regeneração, em 2057, daqui a 36 anos? O nosso grande desafio nos tempos atuais é justamente a destruição da incredulidade. Porque a incredulidade está ligada ao quê? Ao passado, à dúvida, à falta de fé, ao materialismo histórico, não é? Ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, que são os 3 pilares do mundo de provas e expiações, segundo Kardec. E o próprio Kardec vai dizer: o Espiritismo, minha gente, não veio destruir ou combater nenhuma outra escola religiosa, mas ele veio destruir o materialismo. A tarefa do Espiritismo é destruir o materialismo. Por isso, é muito importante a gente falar nisso. A destruição da incredulidade, através da união da filosofia, da ciência e da religião, é a característica principal que nós todos um dia vamos vivenciar mais à frente, quando chegarmos ao mundo em regeneração. Lá no Livro dos Espíritos, tem uma nota que Allan Kardec escreveu, a pergunta de número 798. E vejam que Allan Kardec vejam que ele tinha perfeita noção que a transição planetária não acabaria no tempo dele, não era para a vida dele naquela época, porque ele diz assim: mas ainda haverá, durante 2 ou 3 gerações, um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará.
Ô, gente, isso é uma nota simples de uma pergunta, mas que está revelando para nós uma coisa extraordinária, que são esses tempos e ciclos da transição planetária, né? Nós tivemos vários tempos e vários pequenos ciclos de transição planetária. Os tempos, eu posso dizer que são os séculos, né? O primeiro século, o segundo século, e nós já estamos no terceiro século da transição planetária. Mas esses tempos foram subdivididos em ciclos, pequenos ciclos, e que Allan Kardec vai chamar de gerações. E aí eu fiquei pensando, mas qual, na cabeça de Allan Kardec, quantos anos são uma geração? Porque hoje, por exemplo, é muito diferente. Em 2021, a média de vida dos seres humanos gira em torno de 80 anos, e não podia ser isto a realidade de meados do século XIX, quando Allan Kardec habitava a Terra. Então, ele fala em gerações dentro da concepção dele, do tempo dele, não da concepção nossa do nosso tempo. E prevê que seriam ainda, depois da geração dele, não é? Seriam necessários 2 ou 3 ciclos ou gerações em que a incredulidade seria vigente. Quer dizer, o Espiritismo não venceria na sua divulgação, não chegaria a todos os povos, não seria compreendido por todos ainda por 2 ou 3 ciclos. A gente vai ver aqui por quê. E que a razão é que o fermento da incredulidade, ele vem da onde? Ele vem do materialismo, como eu disse, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. E somente o tempo é que dissiparia isto. Qual seria, então, o cálculo de tempo referido por Allan Kardec a respeito do que seja uma geração? Como eu disse, nós não podemos achar que fosse uma geração de 80 anos, porque essa é a realidade de hoje. Qual que era a realidade do tempo de vida médio de um europeu, de um francês, de um prussiano, de um inglês, em meados do século XIX, especialmente na época que Allan Kardec trabalhava na codificação espírita, que é entre 1854 e 1869. Aí nós descobrimos alguns sites que pesquisam o assunto, e eu caí para trás, porque, veja bem, no site A História da Longevidade, está dizendo que um dos países mais avançados da Europa, que era a Prússia, a Alemanha, não é? A média de vida era 37,2 anos. Vejam vocês. Apenas 37 anos era a média de vida de um alemão na época de Kardec. No outro site, que é o acervo.publico.pt, aí indicado no slide, que é um site português, em que vai analisar a vida, a expectativa de vida a partir de 1820, nós vamos ver aí em azul o traço da França, em vermelho o traço de Portugal e em roxo o traço do Brasil. A França, em 1860, minha gente, tinha expectativa de vida, ou seja, 3 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, expectativa de vida de 42 anos. Mais adiante, em 1870, um ano depois da morte de Kardec, essa expectativa de vida tinha caído para 37 anos, devido às guerras que houve a Comuna de Paris e a Guerra Franco-Prussiana. Então, veja bem, se vivia muito pouco. Mas encontramos no item 30 do capítulo 18 da Gênese, que é a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o último livro de Allan Kardec, lançado em 6 de janeiro de 1869, no capítulo São Chegados os Tempos, Sinais dos Tempos,
no item 30, dentro da cabeça de Kardec, o que ele vai nos dizer sobre o que era na cabeça dele uma geração. E nós vamos chegar à conclusão que eram 50 anos. Veja bem o que ele diz. Sem a imigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários, então ele está se referindo ao degredo, né? A saída dos espíritos maléficos, dos espíritos odiosos, dos espíritos perseguidores, dos espíritos violentos, dos espíritos viciosos, dos espíritos materialistas, egoístas, enfim, sem o degredo deles, seriam necessários séculos e talvez milhares de anos para se chegar ao resultado que um meio século bastará para realizar. Então, veja bem, então Kardec já mostra que a quarta geração, né, primeiro ele fala lá no Livro dos Espíritos, seriam necessárias 2 ou 3 gerações de incredulidade, mas que a grande mudança viria na quarta geração, que é a nova geração, que para essa geração bastaria 50 anos para ela mudar a Terra e o paradigma de vivência na face da Terra, deixando o materialismo de lado e assumindo de vez a espiritualidade. Então, vemos que Kardec, neste trecho, alude perfeitamente a um prazo especial futuro à época dele, que é o nosso, viu, gente? Nós estamos já vivendo este prazo de 50 anos desde 2019. Então, nós já estamos vivendo a quarta geração. Nós já ultrapassamos as 3 gerações de incredulidade, as 3 gerações materialistas. E eu vou explicar por quê daqui a pouco. Então, hoje nós temos muito mais que comemorar do que o que lamentar. Por quê? Esse prazo especial será vital para a regeneração da humanidade na Terra, que é o mesmo prazo que foi mencionado por Chico Xavier, não somente a mim, em 1986, que eu e a doutora Marlene chamamos de data limite, segundo Chico Xavier, mas também no programa Pinga Fogo da TV Tupi de São Paulo, 50 anos atrás, ao vivo, na televisão brasileira. Como que nós podemos inferir aí a questão dos 50 anos? Como que porque Kardec, na nota da pergunta 798 do Livro dos Espíritos, fala de 2 ou 3 gerações. Por que ele pôs o ou? Porque ele sabia que a humanidade poderia caminhar mais rápido ou mais lentamente, dependendo de si próprio, do seu próprio livre-arbítrio, né? Se nós não tivéssemos tido as 2 grandes guerras mundiais, nós provavelmente já estaríamos vivendo em regeneração, né? Por isso é que a gente vai ver aqui que é essencial a compreensão desses ciclos. Então, 2 ou 3 gerações seguintes à geração de Allan Kardec. Cada geração, 50 anos. O fim da geração de Kardec se deu em 1869, que é o ano da sua morte, da sua desencarnação. Então, a primeira geração de incredulidade vigiu até 1919, com o término da Primeira Guerra Mundial, em 18 de novembro de 1918, e, ao mesmo tempo, com a chegada de uma pandemia global da gripe espanhola. Vejam bem, então, a pandemia ela não está aí por acaso, não. Ela marca o fim de ciclos, tá certo? Como marcou o fim do primeiro ciclo de incredulidade, acabando com a Primeira Guerra Mundial, né? E quais foram as características desse primeiro grande ciclo de incredulidade? Logo que Kardec partiu do mundo, nós tivemos a Comuna de Paris, nós tivemos a Guerra Franco-Prussiana,
que levou a Europa a uma grande fome no final do século XIX. No início do século XX, tivemos a Revolução Comunista Russa, de 1917, que matou milhões de pessoas. Tivemos a Primeira Grande Guerra Mundial, que matou também milhões de pessoas na Europa, entre 1914 e 1918. Então, vejam, é um período de dor, de lutas, de guerra, de sofrimento, de desencarnação coletiva. Lembram-se do que Kardec fala do degredo, da saída dos espíritos, da substituição dos espíritos? Então, aí vem o segundo período de incredulidade, que começa quando? 1919, com a pandemia da gripe espanhola, e vai até 1969, quando o homem pisa na Lua pela primeira vez, na Apollo 11 da NASA, em 21 de julho de 1969. Quais são as características desse período, de segundo período de incredulidade? Também materialismo, guerra, sofrimento, né? Nós tivemos o quê? No início dos anos 20, a grande tensão na Europa vai desembarcar também numa grande crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, que leva o mundo a uma grande depressão nos anos 30. Essa grande depressão facilita ou favorece o surgimento do fascismo na Itália, do nazismo na Alemanha, do imperialismo japonês, que se unem essas três nações para provocar a Segunda Guerra Mundial. Tivemos, no final dos anos 30, também a Revolução Civil Espanhola, a Guerra Civil Espanhola, que os espanhóis se revoltaram contra os religiosos, matando freiras, padres, invadindo conventos, invadindo mosteiros, destruindo igrejas, destruindo símbolos religiosos. Tudo isso foi característico. Veio depois da Segunda Guerra, no fim da Segunda Guerra Mundial, a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos no Japão, né? A partir daí surgem grandes movimentos guerreiros também, como a Revolução Cultural de Mao Tse-tung, transformando a China num país comunista, matando mais de 90 milhões de chineses. A Guerra das Duas Coreias, né, a divisão das Coreias, que até hoje estão divididas. A Guerra da Indochina, surge na década de 60, a Guerra do Vietnã, com os Estados Unidos se imiscuindo lá num problema que acaba sendo derrotado. E esse período termina com a chegada dos homens na Lua. E aí surge o segundo período, que é aquele que foi previsto por Chico Xavier no programa Pinga Fogo, em 1971, na conversa comigo, em 1986, em que ele revela que no dia que o homem pisou na Lua, foi feita uma reunião das potências angélicas, que dirigem o sistema solar inteiro, não somente a Terra, com a presença de Jesus, que é o governador da Terra, e que, depois de grande debate, foi decidida uma moratória. Olha o que é essa moratória, é o terceiro período de incredulidade previsto por Allan Kardec. E essa moratória planetária teria, então, contagem final de prazo de 50 anos, em 21 de julho de 2019. E foi colocado para nós uma exigência das potências angélicas que dirigem o sistema solar, das quais Jesus é uma delas, e nosso governador, que nesse período de 1969 a 2019, nós não poderíamos nos entregar a uma conflagração nuclear, que seria a Terceira Guerra Mundial, e que levaria a uma destruição incalculável, imprevisível, de 2/3 da vida terrestre. O Chico vai falar comigo em 1986, se nós tivéssemos a guerra,
em 15 dias, 2/3 da população mundial desencarnaria em massa. Que o hemisfério norte, onde vocês habitam, na América do Norte, a Europa, a Rússia, o norte da Ásia, o Japão, ficaria inabitável e que uma grande corrente migratória dos sobreviventes iria se situar no hemisfério sul, especialmente no Brasil, na África do Sul, na África, e na Austrália e Nova Zelândia, na Oceania. Graças a Deus isso não aconteceu, vencemos a data limite, vencemos o 2019, o fim da data limite, que é o mesmo que o fim da terceira geração de incredulidade de Allan Kardec, que são informações que atestam, portanto, a sintonia do que Chico Xavier falava com as próprias previsões de Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Agora vamos falar sobre a questão de como que a espiritualidade preparou a humanidade para esse novo paradigma que é o espiritismo consolador, a espiritualidade que vai ser, no futuro da humanidade regenerada, uma característica principal. E aí vamos ver o papel do Brasil essencial nesse processo. Né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E vamos entender por quê. Na primeira geração de incredulidade, ou seja, depois da morte de Kardec, entre 1869 e 1919, o que nós vimos em matéria de espiritismo? A semente do espiritismo brotando, crescendo e florescendo. Onde? Na Europa, não. Na Europa ela morreu. Não é? Mas ela florescendo aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, tudo dentro de um planejamento superior. E quem trabalhou para isso no Brasil? Os pioneiros do espiritismo, como Bittencourt Sampaio, no Rio de Janeiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, entre o Ceará e o Rio de Janeiro, Eurípedes Barçanufo, em Sacramento, no Triângulo Mineiro, Cair Barchutel, no interior de São Paulo, próximo aí da cidade de Matão, Batuíra, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, o médium português Inácio Bittencourt, no Rio de Janeiro, o espírita e integrante aí do grupo da Federação Espírita Brasileira, da Fundação da Federação Espírita Brasileira, Leopoldo Cirne, o médium Albino Teixeira, que fazia parte junto também com a médium Aura Celeste, cujo nome era Adelaide Augusta Câmara, como médiums que trabalharam ativamente junto com Inácio Bittencourt no Rio de Janeiro, trazendo as mensagens dos espíritos e preparando o Brasil para receber quem? Chico Xavier, que nada mais é do que Allan Kardec de volta. Né? Na segunda geração de incredulidade, ou seja, 1919 a 1969, nós vamos identificar o crescimento desta árvore frondosa do Evangelho redivivo, que é o Espiritismo, que é o Consolador, dando frutos pelo cêntuplo, através da mediunidade gloriosa. Vamos ver, por exemplo, a médium Ana Prado, de materialização, na cidade de Belém do Pará. A médium Zilda Gama, recebendo o espírito de Vitor Hugo em Belo Horizonte. O médium Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, que começa sua tarefa em 1927. Depois, 1959, transfere-se para o Triângulo Mineiro, em Uberaba. O médium Peixotinho, que era do Nordeste, mas era radicado em Niterói, depois viveu em outras cidades, com a mediunidade materialização dos espíritos. A médium Ivone do Amaral Pereira, que também trabalhou entre Belo Horizonte, Barbacena e Rio de Janeiro, recebendo os espíritos do Dr. Bezerra, de Charles, e romances históricos impressionantes. O médium de Belo Horizonte, João Nunes Maia, que, inclusive, recebe, por exemplo, a fórmula da pomada Vovô Pedro, lá na instituição
Maria Nunes, e que funda a editora Fonte Viva, e em Uberaba o médium Valdo Vieira, que faz uma parceria mediúnica com Chico Xavier, recebendo o espírito de André Luiz, que é Carlos Chagas. Então nós vemos a grande movimentação aí desses médiuns até o início de 1969, meados, aliás, que é o fim desse período de incredulidade, segundo período, segunda geração, segundo ciclo, que, não por acaso, termina com o 100º livro de Chico Xavier, que é o Poetas Redivivos. A terceira geração e última geração de incredulidade, que já, graças a Deus já passou, começa então em 1969 e vai até 2019. E a grande característica dela é a comunicação de massa. Por exemplo, 2 anos depois do início dessa geração, Chico Xavier vai, exatos 50 anos atrás, à TV Tupi de São Paulo, em 2 meses do ano de 1971, em junho e em dezembro, e fala para o Brasil inteiro, mostrando a cara do espiritismo cristão. É o programa de maior audiência da TV brasileira até hoje, com mais de 80% dos televisores ligados, horas a fio, ouvindo Chico Xavier. Os 2 programas juntos dão mais de 12 horas de gravações. E ele prevê, em 1973, num programa de rádio, na Luz do Amanhã, do professor Herculano Pires, em São Paulo, em 1973, Chico Xavier previu, está gravado na voz dele, que os brasileiros, aí há alguns anos, sairiam do Brasil em direção a todas as partes do mundo, levando a outras nações da Europa, da América do Norte, da América Latina, da África e da Ásia, as informações da espiritualidade do mundo maior, já sedimentadas no espiritismo brasileiro, permitindo assim à humanidade inferir as realidades do pós-mortem. E assim isso acontece, é uma realidade, não é? Vocês sabem disso aí, vocês que moram nos Estados Unidos. E então nós tivemos esse grande fim de 3 ciclos de incredulidade. Bom, o nosso tempo está correndo, eu vou ter que pular aqui. Por exemplo, no livro Evangelho de Chico Xavier, ele prevê em 1999, exatamente o ano 2019. Ele diz assim: devemos fazer tudo para evitar uma guerra que viria, sem dúvida, ser um atraso na marcha progressiva da humanidade. Quando surge uma guerra de proporções maiores, quase tudo se desmantela e praticamente tem de ser reiniciado. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, ou seja, 1999 mais 20, 2019, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Vejam bem, Chico Xavier prevendo que, a partir de 2019, a Terra, vencida essa tentação da incredulidade, da guerra, né? E vencida a última parte da descrença, a última geração de descrença, nós entraríamos num aceleramento do processo de mudança, especialmente com a contribuição da ciência e da sociologia. Bom, aí vem o papel do Brasil, que eu já falei. A questão, numa das cartas, ele reafirma o ano 2057, é uma carta que ele escreveu ao José Gonçalves Pereira, que era presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na qual ele diz assim, essa carta foi publicada no dia 4 de outubro de 1956. Ele diz assim: penso que em 2057 nossos alicerces já se mostrarão mais sólidos. A ciência terá acordado para deveres mais amplos e estará, com a ajuda de Deus, dando mão forte à religião para as nossas conquistas definitivas do espírito. A Terra terá sofrido mais um pouco, provavelmente com as guerras,
e as renovações que virão inevitáveis. Olha aí a pandemia, ó, uma renovação inevitável. E por isso mesmo a Terra revelar-se-á mais compreensiva e mais bela. Então vamos nos alegrar, minha gente, porque a gente está nos últimos 36 anos para frente, que é do mundo de provas e expiações. Em 2057, ingressaremos na condição de mundo em regeneração. Isso foi dito por Chico no programa Pinga Fogo, da TV Tupi de São Paulo. Está reproduzido no livro Plantão de Respostas, de 1995, no qual, perguntado por um telespectador, na opinião de Emmanuel, quando a Terra seria um mundo regenerado, Chico respondeu: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Veja como que isso já existe. Vamos ver. Ele fala na proximidade de uma grande transformação planetária. Pois bem, mas ele fala que vivenciaríamos grandes calamidades. Quais são elas? Calamidades sociais. Olha o que a pandemia fez. Desemprego em massa, o lockdown, lojas, shopping centers, negócios, fábricas, tudo fechado, turismo, aeroportos, tudo fechado, hotéis, não é? Grandes calamidades sociais gerando grande desemprego. Calamidades espirituais. Quais são elas? A obsessão que nós vemos das nossas reuniões mediúnicas, especialmente hoje, junto aos jovens que estão se suicidando com pouca idade, por pouca coisa. A questão do bullying nas escolas, não é? A questão que inclusive é prevista na própria Revista Espírita, que no ápice da transição planetária, o suicídio em massa aconteceria cada vez em idades mais tenras, entre os jovens, entre os adolescentes e até entre as crianças. E isso já está acontecendo. Basta se verificar o site da Organização Mundial da Saúde. Calamidades emocionais. Uma outra pandemia que nós podemos classificar aí naquela calamidade emocional é o quê? É a depressão, é a tristeza, é o desânimo que assola grande parte da nossa população. Outra calamidade espiritual que nós temos que combater com veemência é o aborto delituoso, que é um crime, não é? Por ano, mais de 60 milhões de abortos provocados são feitos. São 60 milhões de assassinatos, minha gente. São feitos todos os anos. Nós temos que encarar isto. E é uma calamidade espiritual, não é? E também o Chico fala nas calamidades físicas, que aí diz respeito, por exemplo, ao corpo físico, às doenças. Então, epidemias, pandemias, também terremotos, tsunamis. Nós tivemos vários, né? Só o tsunami de 2004, nas vésperas do Natal na Ásia, levou à desencarnação coletiva de 330 mil pessoas da noite para o dia, em vários países do Oceano Índico. No Japão, em 2011, em fevereiro, se não me engano, 33 mil japoneses desencarnaram com o tsunami japonês. Então, são calamidades físicas, enchentes, vulcões que podem explodir. E isso tudo faz parte do ápice da transição planetária. Kardec, aliás, fala no seu último livro, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, na questão flagelos diversos. E ele vai falar que essas calamidades, esses flagelos diversos, são necessários, absolutamente necessários, para apressar o progresso da humanidade, fazendo com que os espíritos retardatários saiam da Terra. E ele fala em um campo de saída desses espíritos, mas que, ao mesmo tempo, favorece o campo de chegada dos novos espíritos, mais espiritualizados,
mais voltados para o amor, para a fraternidade, para a justiça. E o Chico, então, concluindo a sua fala no programa Pinga Fogo, ele diz: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, ou seja, 300 anos depois de começar a transição planetária. Mas ele adverte, mas antes de 2057, né, antes disso, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento desse processo. Então, todos nós não podemos negar que a pandemia foi um tipo de transformação da nossa vida diária que está acelerando esse processo. E aí vejam vocês, Chico Xavier, em 1967, em Nova York, aí vendo o Empire State Building, né, em Nova York. Talvez talvez ele esteja aí no alto do Rockefeller Center. E ele devia estar pensando, para onde vamos, né? Ele próprio responde no programa Pinga Fogo: nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Vejam bem, a ciência, cabe à ciência, nos próximos 36 anos, revelar a vida após a morte, revelar a existência de diversos planos de vida além da vida física. Caberá à ciência revelar a reencarnação. Caberá à ciência revelar a pluralidade dos mundos habitados, mostrando e finalmente encontrando as civilizações extraterrestres em outros mundos, em outras estrelas ou sistemas estelares, em outras nebulosas, em outras galáxias, não é? Porque nosso futuro está diante do universo. Nós temos que sair do nosso umbigo, do cordão umbilical, né, que a gente está voltado para o próprio umbigo, que é a Terra, e olhar o universo. E qual que é a característica, então, desse novo mundo? O próprio Kardec vai afirmar, no item 27 do capítulo 18 da Gênese. A nova geração, que seria, então, esta que começou em 2019, que é a quarta geração, devendo fundar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, somadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. É o sinal incontestável de um certo grau de adiantamento anterior. Nós já estamos vendo isso com as nossas crianças. Eu creio que todos vocês já experimentaram isso nos filhos, nos sobrinhos, nos parentes que têm filhos que vieram depois dos anos 2000, como essa geração é mais antenada para a tecnologia, para a inteligência muito precoce, para as artes também, muito precocemente, para a ciência, descobertas científicas, para esse sentimento inato do bem, da fraternidade, e também das crenças espiritualistas, e também respeito à natureza, aos animais e tudo mais. Então, isso já está acontecendo. É por isso que nós temos, no Brasil, uma responsabilidade muito grande. Neste livro, Caderno de Mensagens, Emmanuel, através de Chico Xavier, vai responder uma série de questões feitas por um grupo de 47 espíritas da cidade de Curitiba, no Paraná, que foram a Pedro Leopoldo, em 1957, entrevistar o Chico. E essa entrevista foi gravada pelo pessoal da Legião da Boa Vontade, em áudio, e depois transcrita no livro Caderno de Mensagens e no nosso livro, eu em parceria com a doutora Marlene Nobre, o livro 2019, O Ápice da Transição Planetária, editado pela Fé Editora de São Paulo, a Folha Espírita Editora, se não me engano, tem o e-book dele na Amazon.com. E o Emmanuel diz assim, olha só, uma coisa profética, aqui mesmo no Brasil,
numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes em 400 e alguns anos de evolução, mal estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. Ora, Emmanuel fala que o Brasil vai abrigar 900 milhões de imigrantes. Vejam bem, em algum momento do futuro, nos próximos 36 anos, 900 milhões de habitantes. É uma coisa muito grande, não é? Uma população muito grande. No livro Crônicas de Além-Túmulo, de 1937, Humberto de Campos prevê também uma outra mudança muito profunda. Ele disse assim: há uma providência misericordiosa acompanhando os surtos evolutivos da Terra, e na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza, os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras, realizando profecias. Fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. O homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz, solidário com o progresso espiritual dos outros mundos. Quanta coisa a gente pode tirar daí, não é? Veja, por exemplo, a questão da... Nós estamos vivendo, nesses dias, a Revolução dos Cubanos, os protestos dos cubanos, que é uma ditadura do proletariado, uma ditadura comunista, e isso não pode vigir, não é? Não pode prosseguir. As falsas democracias também haverão de desaparecer. Então, é preciso que se inaugure no mundo uma nova política, longe da corrupção, longe das trocas de favores, uma política espiritualista que vai inaugurar um direito novo. O que ele quer dizer com isso, com o direito novo? Gente, unindo essa fala com a fala do Chico, que a ciência vai avançar em torno, na descoberta da espiritualidade, então nós vamos inaugurar um direito novo. Novas leis terão que ser encontradas para regular até mesmo o intercâmbio entre os diversos planos de vida na Terra, regular o intercâmbio da Terra com as outras civilizações extraterrestres. O próprio Chico vai falar no programa Pinga Fogo que nós vamos compreender, então, que não somos o único mundo criado por Deus e que fazemos parte de uma família universal. Vejam bem, a existência da pluralidade dos mundos habitados foi reafirmada por Chico Xavier, a primeira personalidade religiosa do mundo que de público tem coragem de falar isso num programa televisivo 50 anos atrás, que não é novidade nenhuma, porque Kardec já falava nisso há 264 anos atrás, um dos pilares da doutrina espírita, um dos princípios básicos da doutrina espírita é justamente a pluralidade dos mundos habitados, não é? Mas, no mundo moderno, Chico Xavier foi o primeiro a ter essa coragem, né? A dizer que nós somos parte de uma grande família universal. E vejam que o Humberto de Campos aqui diz claramente que nós vamos encontrar a necessidade de um imperativo de paz entre os homens, entre as nações, para estarmos solidários, ou seja, em sintonia com o progresso espiritual dos outros mundos que nos circundam. No livro Luz no Caminho, Emmanuel, publicado em 1992, na Cultura Espírita União de São Paulo, Emmanuel vai dizer, referindo-se claramente sobre a moratória concedida ao planeta terrestre no século XX. Vivemos, em razão disso, torturante período de refazimento e restauração, dentro do qual nossos sentimentos são convocados automaticamente à percepção e aplicação do cristianismo nos mais comezinhos atos da experiência humana. Obrigação essa
que somos compelidos a cumprir se não quisermos sossobrar nas tragédias coletivas de que o nosso século se represa. Então, o sentimento de religiosidade, de cristianidade, precisa realmente tomar conta de nossas almas, precisa ser foco das nossas atuações, e nós, dentro do movimento espírita cristão, não podemos dar as costas ao Cristo. O Cristo é o nosso governador espiritual, é o nosso guia e modelo, e é a ele quem devemos seguir, e não a doutrinas materialistas, transitórias, historicamente falando, que só levam a desarmonia, a separações, a guerras ideológicas infrutíferas e, muitas vezes, danosas às nossas sociedades. Para terminar, nós vamos pedir a Emmanuel esta última palavra, numa psicografia de Chico Xavier de 1936, em Pedro Leopoldo. Ele previu: muito breve, o homem estará ligado à glória da religião cósmica, da religião do amor e da sabedoria, que o cristianismo renascente no espiritismo de hoje edificará para a humanidade, ajustando-a ao conceito de bênçãos que o grande porvir nos reserva. Então vamos nos fiar a esta previsão maravilhosa de Emmanuel. É para isso que nós trabalhamos dentro do movimento espírita cristão, né? Este deve ser o nosso foco, esta deve ser a nossa bandeira, entendendo que o espiritismo de hoje representa o cristianismo primitivo, a religião do amor e da sabedoria, que Emmanuel chama de religião cósmica, e que no futuro, no grande porvir regenerado que se espera para breve, para a meados desse século XXI, nós estaremos, depois do nosso trabalho edificado, com suor e sacrifício, lágrimas e boa vontade, alegria e bom ânimo, nós estaremos, sim, colhendo essas bênçãos, se Deus nos permitir ficar na terra, não sermos degradados dela, para que continuarmos trabalhando nos próximos 70 séculos, transformando essa terra belíssima num mundo feliz mais adiante. Muito obrigado aos amigos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Geraldo. Gostaria de, se você tivesse um pouco mais de tempo, se tiver um pouco mais de tempo, queria abrir para as pessoas poderem fazer alguma pergunta, algum comentário pertinente aí ao que foi exposto. Pois não, Rodrigo. Está nas ordens. Eu vou só pegar um pouquinho de água aqui. Eu queria começar, né, na verdade, não com uma pergunta, mas com um agradecimento pela profundidade da informação que você nos coloca, nos chamando a atenção para que realmente nós somos partes de um plano maior e que muitas vezes nós nos esquecemos na correria do dia a dia e acabamos nos preocupando com coisas tão pequenas, né? E ao invés de olhar esse plano maior que existe e que alguém está planejando para a gente e contando com a nossa ação e com a nossa ajuda para que isso aconteça. Então, muito obrigado em nome de todo o grupo. Eu que agradeço. A gente tem sempre que lembrar disso, né? Se nós contamos com Jesus como nosso guia e modelo, Jesus também conta conosco para o trabalho na Terra, né? Que cabe a nós realizar. Alguém tem algum comentário ou pergunta para o Geraldo? O pessoal está meio aturdido com tanta informação, é muita coisa rica. Uma pergunta. Bom, eu tenho várias perguntas que eu queria. São muitas perguntas. Eu acompanho o seu canal e eu estou sempre assistindo suas palestras, né?
Sim, obrigado. Eu gosto muito, e eu sei que tem bastante informação aí, tem mais informações aí, que você enxugou bastante, né? E tem bastante coisa legal, assim, que a gente queria saber, assim, né? Por exemplo, um dia você fala para a gente sobre a mini era do gelo. Não fala não, não fala não, Hoje eu não vou falar, não. fala não, que nós estamos aqui em cima. Mas, bom, Só en passant, eu vou dizer o seguinte, que Chico Xavier previu que o Brasil terá neve farta. Então, vejam bem, nós estaremos em algum momento do futuro próximo, né? Quando eu falo próximo, é de hoje até 2057, com alguma transformação grande na temperatura terrestre, mas para o frio, não é para o quente, como falam por aí, não. né? Pois é. E aqui, então, nós vamos ficar assim, né? De neve. Bom, no programa Pinga Fogo, o Chico, ele tem faz uma... Eles pediram uma psicografia para ele, né? E ele fez uma psicografia de Ciro Costa, que chama Maravilhosa. Segundo Milênio. Isso. Esse Maravilhosa. foi o segundo programa Picar Fogo, que foi realizado às vésperas do Natal de 1971. Mas é tão atual essa psicografia, né? Quando eu estava estudando sobre transição planetária, eu fui pegar a letra dela e achei É tão... profética, né? É profética. Tá lá, tá tudo lá. É verdade. Inclusive o papel do Brasil nessa questão, né, da espiritualidade. Sim. Porque certa vez, porque às vezes as pessoas confundem o seguinte: o desenvolvimento material na Terra, é claro que vocês aí nos Estados Unidos ou as pessoas que moram na Europa estão, do ponto de vista material, numa sociedade muito mais organizada, muito mais desenvolvida do que o Brasil, não é? Mas isso do ponto de vista da matéria, não é? O Bacelli, na minha vista, perguntou isso ao Chico. Chico, mas como é que é isso? O Brasil tem essa missão tão grande de ser coração do mundo, pátria do Evangelho, e nós vemos que há nações mais evoluídas do que nós do ponto de vista material, né? Algumas aí a gente pode falar até em 100 anos na frente do Brasil, em matéria de tecnologia, de tudo, não é? E o Chico falou com ele, de fato, do ponto de vista material, científico, podem existir nações muito mais evoluídas do que o Brasil, e até em 100 anos, mas do ponto de vista espiritual, Bacelli, o Brasil está 100 anos na frente deles. Olha só que bonita, né? Mas por que isso? Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos mais bonitos ou mais gostosos, né? É porque houve uma preparação prévia desde o século XIX para que aqui florescesse a mediunidade gloriosa, florescesse o espiritismo consolador, de forma tal que no Brasil, de norte a sul, nós temos milhares de casas espíritas, né? Só Uberaba, que é a cidade que o Chico viveu a partir de 1959 até sua morte em 2002, só Uberaba tem 300 centros espíritas. 300. Né? Aí você olha, Uberaba é uma cidade pequena, 300 mil habitantes, 300 centros espíritas. Nova York, aí nos Estados Unidos, uma cidade gigantesca, né, de 15 milhões de pessoas, com meia dúzia de centros espíritas. Isso está escrito no livro, né? Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O livro de Humberto de Campos, ele é referência. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, publicado em 1938.
porque ali vai ser revelada a missão de cada nação. E lá o Jesus, falando com Eliú, fala que o Brasil, ele não fala Brasil, mas a América, o coração da América do Sul, para onde ele transplantaria a árvore do seu evangelho, seria destinada a ela a missão de ser coração do mundo, mas que a parte norte da América, então hoje é os Estados Unidos e o Canadá, seriam destinadas à missão de ser cérebro do mundo. Mas que cérebro e coração precisariam estar trabalhando em sintonia, porque nem o coração sobrevive sem o cérebro e nem o cérebro sobrevive sem o coração. Eu gosto muito dos casos que você fala sobre o Chico, né? Da sua proximidade que você teve com ele e dos casos que você conta sobre ele. Eu adoro essas palestras. A gente podia combinar uma próxima assim, né? Aí é caso que não acaba mais, né? É muito muita coisa. Mas quem quiser assistir, está lá muita coisa no nosso canal do YouTube, que é o TV Saber Espiritismo. No Facebook é o portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar, ou então Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, ou então Saber Espiritismo. E Oi, seu Henrique. tudo bem? Sim, Como é que você chama? Henrique. Ah, muito bem. Esse é um dos que nasceram. A nova geração, olha aí. Sim, desse jeito. Eu só gostaria de fazer um comentário. Primeiramente, agradecer a sua palestra, que realmente, se fosse assim umas 3 horas, talvez fosse pequena. A gente tenta resumir, não é muita coisa. Realmente tem muita informação, muita coisa para a gente ficar pensando. E uma das coisas que me deixa pensar é exatamente esse curto espaço, esse curto tempo que a gente tem aí para começar, né? Se preparar para o novo recomeço, né? Apesar de que a gente está sempre se renovando a cada dia, mas nos dá uma certa apreensão. Mas eu acho que essa apreensão talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem para que a gente consiga atingir aquelas 3 coisas que você falou no começo, né? Deixar a dor, né? Entender que a dor não existe, né? Que é uma oportunidade de crescimento, fazer crescer dentro do nosso coração a fraternidade e abraçar a justiça. A justiça, essencial, não é? Uhum. Agora, Danta, sabe de uma coisa? O que o Chico falava conosco e deixava bem claro que passaria a existir depois de 2019 e que teria uma grande preponderância era o papel da ciência, desvendando o que nós espíritas já sabemos. Para o mundo materialista ou para o mundo fora do espiritismo será novidade, mas nós espíritas já sabemos. Então você veja, ele fala comigo que em meados do século, em 2050, os trabalhadores das fábricas de televisão vão descobrir o mundo espiritual. Vão entrar em contato com o mundo espiritual através da televisão. Então, vejam bem, quando isso acontecer, e aí será oficial, porque quem está no mundo espiritual vai falar com eles, nós moramos aqui na Terra, só que em outro plano. Então, isso vai deixar de ser uma especulação filosófica ou religiosa para ser fato científico. E o Chico vai dizer que nós vamos ter um aparelho mais ou menos do tamanho de um tablet nas nossas casas para nos comunicar com os nossos entes queridos desencarnados. Então, acaba a dor, acaba o desespero da morte. A morte não existe. Nós, espíritas, sabemos disso.
Mas nós sabemos disso filosoficamente pela razão e religiosamente pela fé. Mas o mundo, você fala, é pouco espaço de tempo, mas para a ciência não é. Olha como que a ciência está progredindo ano por ano. Né? Então, vamos supor, em 2050 chega essa descoberta do mundo espiritual, isso vai ser uma mudança de paradigma tão grande que não tem como a pessoa não aceitar que a morte do corpo é transitória, porque será a realidade. Não tem como a pessoa não acreditar no mundo espiritual, porque ela vai ver o mundo espiritual. Ela vai ver os seus entes queridos que já partiram, vai conversar com eles na sua própria casa, como nós aqui estamos conversando. Vocês aí em Michigan, alguns de outras cidades do Brasil e do mundo, eu aqui em Belo Horizonte, nós não estamos conversando ao vivo, a cores, nos vendo. Há 30 anos atrás, se alguém falasse isso, seria taxado de louco. Ah, isso não existe, isso é ficção científica. No entanto, olha aí, nós estamos conversando online e vendo-nos uns aos outros no mesmo instante. Percebe? Uhum. Então, muita coisa virá pela ciência. Por isso que o Chico falou no programa Pinga Fogo. A ciência descortinará maravilhas perante o universo. Eu tenho uma pergunta. Aqui é Vera. Geraldinho, você... Para mim é uma coisa nova, eu não sabia que Chico Xavier deu até 2057 para essa mudança. Eu pensei que fosse mais cedo, porque o que eu aprendi é que ele falou que se não houvessem guerras até 2019, aí nós entraríamos num período já de mais felicidade no planeta. Então, pelo jeito, eu estava errada. Estava errada. É um começo. São as interpretações. Né? Sim. O que ele disse de 2019 é o fim de um período probatório, que ele chamou de moratória, né? Uhum. Que é o que eu fiz referência, que é o período ainda de incredulidade. Sim. Agora, ele falou comigo assim, depois de 2019, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teríamos a partir de 2019. Quer dizer, então seria de 2019 até 2057. Esse período de 37 anos, né? Agora é menos, porque já passaram 3, mas esse período de 37, ele fala claramente comigo uma coisa, por exemplo, a ciência médica, os pesquisadores da medicina vão descobrir a cura de todas as doenças do corpo físico. Sim. E eu digo a vocês, eu tenho contato com gente dessa área, nós estamos muito próximos disso, numa tecnologia aí norte-americana, que é a tecnologia CRISPR, que é a tecnologia de edição de genes. Né? Só uma empresa norte-americana, que é a Editas Medicine, que está trabalhando na cura da cegueira, com a edição do gene da cegueira, o mecanismo dela de trabalhar a edição de genes pode ser aplicado a 6.000 outras doenças. Está lá no site dela, vocês podem entrar aí, Editas Medicine, vocês vão ver. E ela já passou pela primeira fase de aprovação do FDA. Em setembro está prevista a segunda fase do FDA, né, em que se aprova os resultados. Então, veja, a revolução que isso vai trazer, né, e não existe só essa empresa, tem outras empresas, né, que trabalham com isso, como a Intellia, a Vertex, a Regeneron, a própria CRISPR Therapeutics, a Beam Therapeutics, que está trabalhando na cura como é que fala, da surdez. Então, nós vamos encontrar isso, nós vamos ter mecanismos
não invasivos, como, por exemplo, cirurgias, né? Para curar, e também não precisaremos nos intoxicar com medicamentos, porque nós simplesmente teremos a tecnologia de editar os nossos genes, tal qual Chico Xavier havia previsto para mim em 1986. Maravilha. Veja que maravilha. Para mim, gente, é um sentimento de maravilha tão grande, porque eu ouvi dele isso. E hoje eu estou vendo a ciência chegar nisso. Então, é uma coisa maravilhosa. Agora, é um processo, né? Uma outra questão, já de acordo com o que você falou, que eu estou aprendendo agora. Ele está dando a entender que a situação no planeta, nós ainda vamos passar muito sofrimento. Vamos. E isso já está acontecendo. O planeta todo tem sofrimento no planeta todo, independente das classes sociais. Exatamente. Agora, ele não... Então, isso... Eu tenho muita fé, sabe? Que tudo está acontecendo para melhorar o ser humano, claro, e a vida no planeta. Mas, ao mesmo tempo, agora, eu estou aqui pensando, meu Deus, mas vai demorar, então, mais 30 anos de sofrimento? Ou isso é só, assim, ou essa previsão dele está dizendo assim, não, estamos passando essa fase hoje no planeta todo, mas aos poucos as coisas vão melhorar. Mas as coisas já estão melhorando. Ok. Veja bem, há 100 anos atrás não é nada. Não é nada na história da humanidade. Há 100 anos atrás, 100 e poucos anos, a humanidade passou pela pandemia da gripe espanhola. Na gripe espanhola, e ela durou durante 3 anos, de 1917, e ela se estendeu aí até 1920, por aí, 21. Alguns autores falam que desencarnou um total de 100 milhões de pessoas. Outros, mais conservadores, falam que desencarnaram 50 milhões de pessoas. Ora, minha gente, isto é 10, 15 ou 20 vezes mais do que a pandemia do coronavírus, que a gente está desesperado. Percebe? Só que, na gripe espanhola, para se atingir a vacina da gripe, demorou 40 anos. Uau! E nós, com menos de 1 ano de pandemia do coronavírus, nós já temos N vacinas, várias vacinas, aí nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, percebe? Até mesmo aqui no Brasil, nós já estamos, aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, existe um estudo avançado de uma nova vacina brasileira. Então, veja bem, isso é uma velocidade espantosa da própria ciência. Por quê? Porque a dor coletiva provocou as universidades, os institutos de pesquisa, os cientistas, os médicos, as indústrias farmacêuticas, os governos, que despejaram bilhões de dólares nas pesquisas para se achar uma cura, para se achar um tratamento. Então, veja bem, a dor ela tem uma função também educativa. Ela também nos mostra que nós temos capacidade de nos unir, independentemente de crença religiosa, de sexo, de nacionalidade, independentemente de idade, porque nós tivemos aí pesquisadores jovens de 17, 18 anos trabalhando nisso, não é? Como também pesquisadores de 80. Então, quando a humanidade é provocada pela dor, ela responde com solidariedade. Isso é um ensinamento para todos nós. Sim.
Graças a Deus. Muito obrigada. Eu que agradeço, querido. Veja você o seguinte, eu quero comentar. Nós, no Espiritismo, nós já tínhamos, não somente no Espiritismo, mas nas empresas, de forma geral, nos governos, nós já tínhamos toda essa tecnologia da comunicação pela internet. Já tínhamos o Google Meet, já tínhamos o Zoom, já tínhamos o StreamYard, já tínhamos todas essas plataformas e nós não usávamos. Precisou chegar uma pandemia, né, para que a gente fosse forçado a nos comunicar através dessas plataformas. E o que aconteceu? Uma explosão de lives. Né? Compara o Espiritismo hoje com o Espiritismo que era realizado há 3 anos atrás, em que a gente ia no centro espírita, meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, 20, 30, 40 pessoas, que estavam ali usufruindo aquele ensinamento. Enquanto uma live feita, que vai ficar, inclusive, gravada, pode ter a visualização de 50 mil, de 60 mil, de 100, 200 mil pessoas. Percebe? O alcance que nós já temos à nossa disposição de divulgar a doutrina, que, aliás, segundo Emmanuel, é a maior caridade que a gente pode fazer. Por quê? Porque vai atingir quem está sofrendo, vai atingir quem está aflito, vai atingir quem está sobrecarregado, quem está querendo cometer o suicídio, ou quem está desesperado, querendo cometer algum tipo de violência. E, às vezes, uma palavra de esclarecimento acalma a pessoa, né? Coloca ela no seu centro do equilíbrio. Então, nós temos muito que fazer ainda. Sim. Né? E vamos, sem dúvida nenhuma, conseguir chegar nesse ponto, porque já vencemos a grande prova, que era o 2019. E de hoje para lá, até 2057, nós teremos como aliada nossa a ciência, desvendando para o mundo as realidades extrafísicas e extraterrestres. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado, querido. Geraldo, eu tenho um costume feio de ficar anotando o que as pessoas falam e você encheu umas 4 folhas aqui. Então, eu estou entendendo as perguntas de novo aqui que eu tinha que fazer, que eu tinha um monte. Mas eu tenho a noção de que eu fui criado simples e ignorante, acredito plenamente nisso que vim do átomo e estou indo para os anjos. E você deu um número de 7 mil. Eu não estou preocupado com o mundo de regeneração, porque eu sei que a gente vai para ele. Entendeu? Chegamos aqui, nós vamos para lá. De um jeito ou de outro, tem que ir. Ninguém volta pela teoria. Agora, você deu um número de 7 mil anos. Esse número de 7 mil anos, eu anotei aqui, mas a minha letra está bem ruim. O que é esse número de 7 mil anos? Esse número de 7 mil anos, ou 70 séculos, é o tempo da regeneração. É o tempo que a gente vai ficar no mundo de regeneração. Depois desses 7 mil anos, teremos outra transição, que é a transição do mundo de regeneração para mundo feliz. Né? Esse aí que me interessa. Esse que interessa. Porque, na realidade, esse mundo feliz é o que foi previsto por Jesus no Apocalipse de João. O final do Apocalipse de João não é o mundo regenerado, é o mundo feliz, que é o que? A realização do Evangelho do Cristo na Terra, né? Em que todos os habitantes terrestres viverão espontaneamente, pensando e sentindo como Jesus havia nos convocado a sentir e a pensar. Lembrando aqui, é um outro mineiro também, né? Os mineiros sempre fazem coisa boa. Minha mãe me fez. Então, a gente sabe disso. Guimarães Rosa, que ele fala que o animal satisfeito dorme. Né? Então, toda vez que a gente não tiver esforço nenhum, que a gente não tiver nenhuma preocupação, a gente está meio que... Eu considero que a gente está na pior situação que o espírito pode estar, parado. Né? Porque uma vez que a gente não regride... Estaciona. E você lembrou aí Apocalipse, no nosso evangelho dessa semana, a gente estava falando sobre o que a mão esquerda
faz e a mão direita não vê, ou vice-versa, seja lá como é que você faz a sua caridade, que ela não seja assim formada, mas aí nós chegamos àquela de que, quando ele fala que Deus vomitará os mortos, né? Os mornos, porque a gente não é nem quente nem frio. Então, não pode ser morno, né? Não pode ser morno, não pode ficar em cima do muro, né? Em cima do muro a gente já está perdendo. Então, esse é um ponto que eu acho legal. A gente tem muito trabalho, né? Como você falou, como o próprio Chico falou, como a gente vê na própria obra, que não vai ter muita moleza para nós, para essa frente. E quanto mais eu acho que a gente chegar perto dessa ideia de mundo de regeneração, mais trabalho a gente vai ter. Não quer dizer que a gente vai para lá e a coisa vai ser mais mole que está aqui, né? Aliás, é uma coisa importante que se diga o seguinte, o próprio Kardec afirma, gente, que mundo em regeneração não é mundo perfeito, não. É mundo que ainda tem vício, que ainda tem crime, mas é um mundo onde a maioria é devotada ao bem e à verdade. A maioria. Veja bem. E é engano meu que... É por isso que nós precisamos ainda de mais 7.000 anos. Por quê? Para que todos se regenerem. Perfeito? É engano meu que no mundo de regeneração a gente ainda tem capacidade de voltar para o mundo de provas e expiações? Voltar eu não digo, porque o que está acontecendo é a questão do mundo. O mundo de provas e expiações como a Terra, que chegou no limite, nós já chegamos no limite de provas e expiações. E o próprio nome desse mundo, dessa característica de mundo, que é provas e expiações, então vamos pensar. O que é expiação? Expiação é um resgate de um mal perpetrado ou mal cometido em outras encarnações. Não é? A partir do momento que a pessoa vai vivendo vários séculos e resgatando o mal que ela fez, ela deixa de precisar de expiação. Não precisa de expiar. Expiar mais o quê? E prova. Prova é diferente. Prova, a pessoa não necessariamente ela tem dívida do passado, mas ela precisa da prova para subir de ano, para passar de ano. Né? Na escola, no final do ano letivo, a gente não é submetido à prova para saber se a gente sabe o que estudou durante o ano inteiro. Então, esse é o momento terrestre. Muitos de nós ainda têm dívidas do passado, por isso aí a pandemia, né? E estamos resgatando coletivamente essa dor dos erros cometidos no passado, através de guerras, revoluções, invasões, pilhagens, né? E se nós não temos essa dívida, nós temos a prova de suportar tudo isso com paciência, com fé, com resignação. E nós não podemos, por exemplo, desesperar. Isso não é um papel de um espírita. Diante de uma doença familiar, se algum dos nossos familiares pegou Covid, eu vou desesperar e arrancar o cabelo? Eu peguei Covid 2 vezes. 2 vezes. Né? Fiquei calmo, tranquilo, passei bem pelo assunto. Então, é uma prova para a gente ver os nossos limites também da nossa fé. Onde está? Jesus não fala conosco? Ó homens de pouca fé. Não é assim que ele falou lá com os próprios discípulos que estavam com medo de uma tempestade? Eles estavam no barco com medo de uma tempestade. Puxa vida, Jesus fala com eles, ó homens de pouca fé. Até quando vos suportarei? Né? Então, gente, a transição planetária é uma tempestade. Mas depois da tempestade, vem a bonança, vem o céu torna-se novamente limpo, né? À noite nós vemos as estrelas e no dia seguinte o novo amanhecer, com calor e nova oportunidade de vida. Então é isso. Mais alguma questão?
Não? Então, você quer falar mais alguma coisa, Geraldo? Que eu vou fazer a prece de encerramento. Bom, eu quero agradecer a esse bate-papo aí tão gostoso, gostei muito, e desejar a todos vocês muita paz, muito amor, muita paciência, também muita coragem, porque nós estamos vivendo tempos de coragem. Não podemos desanimar, não podemos vacilar, temos que manter a serenidade, porque tudo passa, toda provação, toda dor passa. E só o amor e a verdade ficam. Que Jesus nos inspire nesse processo. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Bom, então vamos finalizando aí, pedindo aí a atenção de todos, que nós possamos trazer essa atenção agora nesse mesmo ambiente, né, que nós temos. Agradecemos a espiritualidade, os nossos amparadores espirituais, todos que fizeram essa união, apesar de nós estarmos distantes uns dos outros, estamos ligados nesta mesma sintonia, né? Eu acredito que todos sentiram essa mesma vibração enorme que nós pudemos dividir durante essa hora e pouco. Então, nós vamos aí elevando, colocando a nossa vibração junto a essa vibração que já estamos, e elevamos um pouco mais, chegamos junto aos nossos anjos guardiões, os coordenadores dos nossos serviços, das nossas casas. Junto a eles, vamos mentalizando a imagem do Mestre, Jesus, né, o nosso irmão maior, nosso Mestre, nosso guia e modelo, né, a quem devemos seguir, e que ele nos deu a informação de que só através dele possamos chegar ao Pai. Então, rogamos a Ele que nos ajude a elevarmos ainda os nossos pensamentos mais e rogar ao Pai. Nosso Pai, Pai, Mãe, esse ser que nós não temos muita consciência, mas que sabemos que é bom e justo. Então, pedimos a Ele que essas informações que nós recebemos hoje se transformem aí em vibrações, que essas vibrações estejam conosco, estejam com as pessoas que estão precisando, estejam com os nossos amigos que não puderam estar aqui no momento, por uma outra coisa, que isso nos traga, né, a busca da espiritualização, né, como foi falado na nossa palestra, e traga a superação das dores que nós estamos passando, que isso nos faça seres melhores, que nós possamos ser melhores e irradiar essa melhora para as pessoas que estão ao nosso lado, fazermos o nosso ambiente de meio, né, melhor e sermos felizes, porque isso é o que nosso Pai deseja de nós, que nós possamos ficar com a bênção do Pai e com a paz do nosso Mestre. Que assim seja. Assim seja.